Pessoal, então no primeiro momento da aula, que foi através do Zoom, nós vimos a respeito da industrialização brasileira e todas as suas atribuições. A decadência do café, a importância do acúmulo de dinheiro para a compra das máquinas, o papel dos imigrantes relacionado ao seu conhecimento industrial. E agora nós vamos falar um pouco sobre êxodo rural. Então, escolhi essa imagem do cordelista J. Borges, certo? Aqui é um cordel. J. Borges, ele é um cordelista bem próximo da nossa cidade, Bezerros. Quem já ouviu falar das terras, cidades dos Papangus. E esse termo aqui, ó, êxodo rural, ele significa, certo, é a migração do campo para áreas urbanas, ou seja, é a saída do campo das regiões campesinas para as cidades. É importante destacar que o processo de urbanização, ele começou lá no período neolítico, um dos 3 períodos que nós vimos de história ao longo da primeira unidade. E depois vem se perpetuando e, como é que eu posso dizer assim, se aperfeiçoando também. Então, nós passamos pelas cidades da Mesopotâmia, cada uma com suas características relacionadas às cidades, Roma antiga, o processo no Brasil, o processo da extração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da mineração, da cafeicultura, e agora desembarcamos nesse novo conhecimento a respeito do processo de urbanização. Então, antes do século XVIII, as cidades elas eram consideradas como vilas. Então, as vilas dependiam do campo para sobreviver. Entretanto, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, a urbanização capitalista, os papéis se inverteram. O campo é que passa a depender da cidade, tanto econômica, social, como financeiramente, é isso que nós vamos entender, certo? Então, aqui, ó, urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. Por isso que eu coloquei essas duas imagens aqui, ó. Espaço rural que transformou-se em espaço urbano devido a esse processo do crescimento das cidades. Então, são as pessoas que saem do campo para a cidade e nós chamamos de êxodo rural, ou seja, a migração, a saída do campo para a cidade. Então, êxodo rural é a migração do campo para a cidade. Mas por que que essas pessoas saem do campo para a cidade? Então, aqui estão as causas, ó. Busca de emprego com boa remuneração, mecanização da produção agrícola. Então, ao invés de ser um trabalho manual, quem tem condições financeiras compra máquinas para arar, para plantar, para colher, para debulhar. Depois, fuga de desastres naturais, secas, enchentes. Um bom exemplo dessa fuga de desastres naturais, principalmente a seca, é a região do Nordeste há tempos atrás, certo? Então, eles saíam principalmente na construção de Brasília, como nós já vimos. Eles saíam da região Nordeste
iam para a região sul e sudeste em busca de melhores condições de vida, porque nós sabemos, onde há seca não há vida. Então não tem água, os alimentos não crescem, fica muito difícil para sobreviver. Outra causa é a qualidade de ensino e necessidade de infraestruturas e serviços. Então, buscam por escolarização, busca por uma estrutura melhor de vida. Então, essas são as causas, são os motivos que fazem as pessoas saírem do campo para a cidade. Mas, como tudo tem sua causa e também sua consequência, o êxodo rural ele provoca problemas sociais. As cidades recebem grande quantidade de imigrantes e não estão preparadas para isso. Aí acaba acontecendo o quê? Os empregos não são suficientes, as pessoas começam a trabalhar num trabalho informal. O que é um trabalho informal? Sem registro em carteira, sem ser reconhecido, sem ter férias, 13º, ganhar dignamente, honestamente por aquele trabalho que você está fazendo. Outra consequência também é que essas pessoas, quando elas saem, certo? Quando elas estão praticando o êxodo rural, elas vêm para a cidade, mas não vêm com moradia certa. Então, devido à condição de um trabalho informal, então elas acabam morando em cortiços, favelas, e morando nesses lugares, elas não têm todos os direitos sociais garantidos. Então, aí, pessoal, foi a informação para vocês a respeito de êxodo rural.